A velha surda, cujo nome de batismo é Bizantina Escatamáquia Pinto, é uma personagem cômica que fez muito sucesso em programas como A Praça da Alegria e A Praça é Nossa. Criado e interpretado por Rony Hills, o quadro é baseado nas incompreensões e entendimentos equivocados na interação da velha surda com seu amigo Apolônio. Agora temos um remake da velha surda, O Velho Surdo, interpretado por Lula em sua viagem a Portugal. Uma comédia involuntária que vai fazer você rir de constrangimento. Uma jornalista portuguesa deixou Lula sem saída ao perguntar ao presidente se ele mantinha a declaração dada semana passada de que Portugal contribuía para a continuação da guerra na Ucrânia. Entre a cruz e a espada, Lula se fez de louco e fingiu não ter entendido a pergunta. Olha que vexame. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz, ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Tá. Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre isso. De humor! Na hora da pergunta, o Lula deve ter fechado os olhos e desejado com toda a força: "Tô invivive!" O problema da pergunta é que ela foi feita nessa língua tão diferente, o português. Eu pensei em 4 possibilidades para explicar o que aconteceu. Alternativa A: Lula foi capaz de fingir que não entendia português para fugir da pergunta. Alternativa B: a pergunta foi tão difícil que até fez o Lula esquecer que fala português. Alternativa C: o problema da pergunta é que ela foi feita em português e de português a esquerda não entende. Ou alternativa D: Lula não entendeu porque tem problema de parafusos. Aposto que se a jornalista falasse: "Ô Lula da Silva, eu tenho uma propininha aqui para ti", ele iria entender na hora. Se ela tivesse perguntado quantas pessoas passam fome no Brasil, ele iria responder imediatamente, com aqueles números que adora inventar. Mas a pergunta era sobre uma burrice que ele falou e que o colocou em maus lençóis com o Ocidente. Na verdade, a única opção do Lula era fingir que não entendeu mesmo a pergunta, porque só tinha 2 opções de verdade de resposta: sim ou não. Ele deve ter achado que os jornalistas portugueses são iguais ao Bonner, a Renata Vasconcelos ou aos outros capachos da Globo, que passam pano para tudo que ele faz e diz. Eu já até imagino que essa jornalista não será convidada para as próximas coletivas. Conhecendo o presidente português, socialista e amigo de Lula, é capaz até de ela ser demitida. No Twitter, diversos participantes externaram a indignação, dizendo que estavam com vergonha do país. O Lula entende português, tanto brasileiro quanto de Portugal. O que ele não entende é que o mundo hoje exige muito mais responsabilidade sobre o que se fala. O cara é uma nulidade em geopolítica e achou que abordaria o tema como abordou há uma semana, sem conhecimento de causa, pensando que o resto do mundo iria interpretar a fala dele como os jumentos que votam nele interpretam seus discursos. Lula, deixa eu te lembrar uma coisa. O sistema Paulo Freire de criação de ignorantes é uma particularidade do Brasil. Lá na Europa a população é pelo menos 10 vezes mais culta que você. Aí a gente se pergunta, em quantos países do mundo uma pessoa como Lula conseguiria se eleger presidente? Tirando Venezuela e Cuba. Nenhum, né? Ao Lula não basta passar vergonha em rede nacional, tem que passar vergonha em rede internacional. Assim como a velha surda da Praça é Nossa, Lula trocou as bolas, fez papel de bobo e deixou o mundo todo rindo.
E o Brasil inteiro com vergonha. Apolônio! A semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Por favor, me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.